Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, dia 13 de fevereiro, estamos iniciando mais uma semana aí, mais uma segunda-feira. Vamos fazer a nossa análise, vamos ver como que tá todo o comportamento do preço do ativo, né? A gente vai olhar, vai falar um pouco sobre o BTC, quais são as minhas expectativas para os próximos dias, para essas movimentações, e a gente também vai dar uma olhadinha nos dados on-chain para entender o que está acontecendo por trás do preço, qual que é o sentimento dos investidores. A gente vai usar o Price Action também no final para entender pontos de entrada, pontos de saída, mas quero trazer essa análise também do comportamento dos investidores para vocês, beleza? Se você não é inscrito no canal, te convido a fazer parte do canal. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, de segunda a segunda-feira. De segunda a sexta-feira a gente tem análises do mercado, onde eu faço análise. Ao sábado eu dou uma aula para vocês como fazer análise gráfica, análise técnica para aquelas pessoas que são mais iniciantes, e no domingo a gente fala alguma coisa aí sobre cripto, beleza? Então, se você não é inscrito, te convido a fazer parte do canal. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like também para dar aquela força e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante. Bom, chega de papo, bora ver gráfico, que é o que mais importa aí para todo mundo, né? Primeiro ponto para a gente olhar é a volatilidade. Ela continua baixa, tá? E, bom, para quem me segue aqui há mais tempo, sabe qual que é a minha visão de volatilidade. Espero que aí a gente vai ter uma porradinha em algum momento aí nas próximas semanas, né? Não dá para saber quando que a volatilidade vai estourar, mas o que a gente consegue ver, entender é exatamente para como que o mercado ele pode se movimentar, não para que lado que o mercado vai, mas como que o mercado ele pode se movimentar, se ele vai se movimentar com violência ou se ele vai se movimentar mais tranquilo. E quando a volatilidade está baixa, a gente sabe que a gente vai ter movimentações violentas, seja ela para baixo ou seja para cima. Não dá para saber olhando só para esse gráfico. Esse gráfico aqui só mostra para nós que a volatilidade ela está em patamares bem baixos, beleza? E aí quando a gente olha para o que está acontecendo nesses últimos dias, o que eu quero saber? Cara, eu quero ver se a gente está tendo um comportamento de distribuição ou um comportamento de acumulação. Nos últimos dias, a gente vem tendo um comportamento de distribuição no mercado. Por isso que a gente bateu um topo ali nos 23 mil dólares. Já venho comentando com vocês que é uma região de distribuição. Só que quando a gente entra mais a fundo para entender quem é que está distribuindo, a gente vê que é o short term holder que está distribuindo. Então tá tudo bem. E aí a gente bate para olhar os lucros e os prejuízos que estão sendo realizados nesse momento. Mesmo que seja do short term holder a realização de lucro, se esses caras estiverem realizando valores muito altos, se eles estiverem com baita lucro, isso é um péssimo sinal para o mercado. Então por isso que eu puxo o gráfico de Realized Profit, para saber quanto de realização de lucro a gente está tendo no mercado. E veja que as realizações de lucro, olha só, são em patamares muito baixos comparado a todo o ciclo. O que começa a chamar a atenção é quando a gente tem essas realizações muito altas comparadas ao ciclo que a gente está vivenciando. Só para dar um exemplo para vocês, ó, olha lá em 2018. Em 2018, a gente teve realizações altas no topo do mercado, depois a gente veio tendo realizações pequenas ali ao longo do ciclo, a gente teve um movimento de capitulação, algumas pessoas realizaram alto, isso daqui são players muito antigos do mercado, e aí quando a gente volta a subir no mercado, veja só que a gente começa a ter realizações de lucro já muito grandes quando a gente compara com esse ciclo que a gente teve. Obviamente, se a gente for comparar os valores de 2018 com o ciclo de agora, o ciclo de agora é muito maior. Por que é muito maior? Porque aqui a gente está falando de um BTC que custava 4 mil dólares e aqui a gente está falando de um BTC que estava valendo 40 mil dólares. Então é bem diferente. Então a gente tem que comparar ciclo com ciclo. E a gente olhando para 2018, isso daqui começava a chamar a atenção de que, isso era um primeiro sinal de alerta que a gente poderia bater um fundo, de que a gente tinha formado fundo, a gente tinha constituído ali a fase de capitulação, a gente tinha saído da fase de capitulação, mas a gente estava entrando em uma fase eufórica, em uma fase onde a gente estava tendo bastante realizações de lucro. Então, nesse momento, o que eu vou buscar é exatamente essas movimentações. Eu fico de olho nessas movimentações todos os dias. E, cara, por mais que a gente tenha batido esse topo nos 24 mil dólares do BTC,
eu não me preocupo com isso. Eu não acho que isso seja um topo super forte, um topo de alta distribuição, de que a gente vai ter mais um grande crash aí pela frente. Pode ser que aconteça, pode ser que aconteça. Não consigo prever o futuro. Mas, na minha análise, eu enxergo que é simplesmente um pullback super saudável que a gente está fazendo. E eu venho falando com vocês do pullback há muito tempo, que a gente iria precisar de um pullback, porque janeiro inteiro foi um mês de muita alta, onde a gente teve uma porrada para cima. Cara, a gente estava com vários indicadores sobrecomprados. Então a gente precisava de um pullback. O pullback está acontecendo. Essa retração do BTC, ela está acontecendo. Vou mostrar para vocês aonde a gente tem suporte, aonde a gente pode se segurar nessa retração. Só que eu vejo nos dados on-chain que está sendo super saudável. Pouca realização de lucro, então tá tudo bem, beleza? Se a gente olhar para o ciclo, se a gente olhar para o psicológico das pessoas, a gente vai ver que esse primeiro sinal de realização de lucro aqui, ele é algo importante. Por que que é algo importante? Porque quando a gente tem um movimento de bull market, essa parte aqui do ciclo é a bull run. Mas quando a gente tem um movimento de bull market, significa que as pessoas estão começando a ficar gananciosas. Elas só querem realizar lucro e elas não querem realizar prejuízo. Quando a gente tem um ciclo de bear market, a gente tem as pessoas com medo, amedrontada, e elas realizam prejuízo e não lucro. Então, quando a gente vê um ciclo iniciando, a gente começa a ver um aumento da realização de lucro também. Por mais que a realização de lucro ela seja um indicador de formação de topo, ela também é um indicador psicológico das movimentações que a gente está tendo. Olha só como que ali de 2020 até o nosso topo, a gente teve uma subida bem grande nas realizações de lucro, mostrando ganância, mostrando otimismo, e depois que a gente entra em bear market, a gente entra em bear market, obviamente nesse topo aqui, porque esse topo é o topo de complacência do mercado. Quando a gente entra dentro do bear market, a gente começa a ver uma diminuição na realização de lucro. E essa movimentação que a gente está tendo recente aqui, ó, ela é um bom sinal. É um sinal de que a gente está mudando esse psicológico. Já falei para vocês diversas vezes sobre o psicológico do investidor, o comportamento, o sentimento em cada fase do ciclo. E essa reversão de mindset, essa reversão de psicológico, de querer realizar lucro e não prejuízo nesse momento é super importante. Olha só a realização de prejuízo, como que ela acontece. A gente tem os momentos de desespero, né? Os momentos onde as pessoas vendem ali sem pensar. Muita parte disso daqui são os iniciantes, são os amadores que não conhecem o ciclo do mercado, realizam essas bagatelas em prejuízo. A gente tem Luna quebrando, a gente tem 3AC quebrando também, altas realizações de prejuízo, e a gente tem FTX também quebrando altas realizações de prejuízo. Mas veja que a gente começa a diminuir as realizações, as altas realizações de prejuízo. Por exemplo, o caso da FTX foi um caso bem problemático para o mercado. E a gente teve menos realização de lucro do que a gente teve até mesmo quando a Luna quebrou. Obviamente aqui a Luna Foundation vendeu 80 mil bitcoins, então muita parte do prejuízo, eles estavam no prejuízo, foi constituído pela Luna Foundation, mas quando a 3AC quebrou, foi um crash muito maior que a gente teve. Ou seja, a gente vendo essa diminuição da realização de prejuízo e um aumento da realização de lucro, é uma confirmação desse psicológico invertido, é uma confirmação das pessoas mudando sua visão sobre o mercado. Porque, saiba, se você acredita que o mercado ele vai ir mais para baixo, se você tem isso na sua mente, você não vai querer ficar exposto no mercado. E são nesses momentos que as pessoas acabam saindo realizando prejuízo, porque elas sempre esperam comprar mais barato. Esse é o primeiro erro, o erro fatal dentro do mercado, qualquer mercado que for de investimento, cara, seja ações nos Estados Unidos, seja na Bolsa Brasileira, seja em cripto, vendeu para comprar mais barato, a chance de você estar fazendo cagada, ela é muito alta, beleza? Então a gente vê essa mudança psicológica, tá legal. E aí eu vou buscar também entender o que está acontecendo. Pô, a gente está tendo realização de lucro, essa realização de lucro, ela é saudável? Ela não é? Eu passo a olhar para o supply na mão do long term holder. E olha só como que o nosso supply na mão do long term holder, a gente segue em 77% ali com supply dentro da mão do long term holder. O que eu não quero ver é isso daqui.
aqui, ó, essa ladeira abaixo, o long term holder distribuindo. Cara, o long term holder começou a distribuir, isso é um péssimo sinal de formação de topo. Olha só, como lá em 2019, quando a gente formou esse topo aqui, ó, olha o que estava acontecendo com o supply na mão do long term holder. A gente tinha 71%, ele começou a distribuir, foi até 68% ali. A gente teve a queda do mercado até a gente ter esse crash, o long term holder voltar a acumular novamente. Então o que eu não quero ver é o long term holder distribuindo. A gente teve essa distribuição aqui, foi uma distribuição em uma fase de capitulação, em uma fase que o mercado estava indo para baixo. Eu não quero ver o long term holder distribuindo enquanto o preço do ativo está subindo. Enquanto o ativo está caindo e o long term holder está distribuindo, tá tudo bem, porque isso daqui é capitulação, é desistência. Então é saudável. Só que quando o preço está subindo e isso está caindo, aí não é legal, que é o que a gente aconteceu na formação do topo aqui, beleza? Então olhando para o long term holder também, super saudável. Para a gente ver a idade das moedas também em destruição, cara, é mais fácil olhar nesse gráfico aqui de distribuição. Esses dois gráficos aqui são a mesma coisa, só que só está invertido e esse daqui é mais fácil de interpretar. Isso daqui é uma banca de trabalho, onde a gente cria, a gente altera, fica mais fácil. Esses gráficos aqui que eu mostro para vocês quando está em chart, é exatamente os gráficos que a Glassnode cria. Quando a gente está aqui ó, em banca de trabalho, é gráficos aonde você consegue criar, você consegue alterar, você consegue mexer, consegue fazer várias coisas aqui dentro, beleza? Quando a gente olha para esse gráfico aqui, a gente quer entender se as moedas antigas estão sendo distribuídas. A gente está simplesmente querendo confirmar se isso daqui está acontecendo, se o supply na mão do long term holder está aumentando mesmo. E a gente vê que não tem moedas antigas sendo distribuídas. A gente continua com moedas novas. Olha só, verde aqui, ó, são moedas novas. Perigoso é quando a gente tem moedas muito antigas sendo vendidas, beleza? Então, quando a gente olha para o ciclo do mercado, quando a gente olha para o longo prazo, quando a gente olha para a nossa carteira, para a nossa tese de longo prazo, qual que é a tese de longo prazo? Cara, surfar o ciclo pautado em cima da movimentação que o BTC faz no halve. Sempre pré-halve a gente tem uma pequena alta, pós-halve a gente tem uma grande alta, a gente forma topo, eufórico, bumba, bear market. Surfar um ciclo do mercado. E a gente olha para o BTC, a gente analisa para o BTC, porque a gente consegue identificar através da análise on-chain os padrões do BTC. Ele é o mais antigo, o Bitcoin é o mais antigo, é o que a gente mais tem histórico. E se eu estou fazendo uma leitura de comportamento humano, que é a análise on-chain, eu preciso olhar para alguma coisa que tenha histórico. Por isso que a gente olha para o BTC. Encontrou o ciclo do BTC? Cara, bum, você encontra o ciclo de todas as criptos, de todas as altcoins, beleza? Pode diferenciar um pouco do time ali, BTC pode formar topo primeiro, depois as altcoins, mas basicamente vai ser algumas semanas depois, não vai passar muito tempo. Então, quando eu olho para o longo prazo, cara, continua saudável, continua tudo muito bom. A gente tem, o mercado subiu bastante, a gente bateu os fundos nos 15 ali, cara, teve pressão compradora, o mercado subiu, tá tudo muito saudável. Os dados continuam o mesmo, minha tese não muda, acho improvável a gente voltar nos 15 e acho impossível a gente perder os 15. Pode acontecer? Pode, eu posso estar errado e eu falo isso daqui abertamente para vocês, cara. Eu não sou o dono da razão. Não interprete as minhas análises como algo 100% que vai acontecer. Não, cara, eu sou ser humano, eu tenho emoções, eu dependo de viés também, de confirmações. Então, cara, eu posso estar errado e tá tudo bem se eu errar, não tem problema nenhum. Mas eu preciso defender uma tese, eu preciso, brigar por uma tese junto com vocês aqui. Vocês sabem, a minha tese é que a gente bateu o fundo do mercado. Não acho que a gente vai voltar nos 15 e estou enxergando a movimentação muito saudável por longo prazo. Quer dizer que daqui para frente BTC vai parar na lua? Não, porque eu discordo dessas afirmações de alta infinita. Eu acho que o mercado tem fases de lateralização, fases de consolidação, como de 2018 até 2020 a gente teve uma alta de 300%, mas que devolveu quase tudo daquela alta para depois iniciar a nossa bull run. A bull run vai vir só lá na frente, mas na minha tese é que a gente está no início do bull market. Bull market é diferente de bull run, galera.
não confundam essas duas coisas. Quando eu falo bull market, não quero dizer que a gente vai subir batendo 20, 30, 40, 50, 60, 70. Isso é bull run. É diferente, uma fase diferente do ciclo. Só que um bull market, como um bear market, é topos e fundos descendentes. Quando a gente olha para o ciclo, a gente fala, poxa, o bear market iniciou ali, a gente tem confirmação do bear market em $52 mil, porque a gente começa a cair. Hoje eu olho e falo, a gente tem um bull market porque topos e fundos ascendentes. Não vejo que a gente vai revisitar os fundos dos $15 mil, beleza? Então, pro longo prazo, eu continuo super satisfeito. Na verdade, cada dia que passa, eu tô mais satisfeito de toda a movimentação que tá acontecendo, de tudo que a gente vem tendo no mercado. Cara, eu vejo que a gente está em uma baita oportunidade para o próximo ciclo. Obviamente, isso aqui não é recomendação de investimento, mas é o que eu faço. Eu aportei, eu tô comprado, eu tô no mercado. Cara, já tenho minhas posições montadas esperando 2025, beleza? Então, continuo super bullish. Bom, a gente pode olhar para o curto prazo aqui para tentar entender o que está acontecendo. Primeiro ponto, vamos olhar para o mercado americano. O mercado americano fez um bom candle, o S&P, na sexta-feira. Ele tentou fazer um candle de reversão aqui. Na verdade, é um candle de reversão, vai depender do dia de hoje, se ele vai fechar com confirmação ou não. Só que eu não estou bullish para esse candle, não. Eu acredito que a gente ainda pode fazer uma retração um pouco maior no mercado americano se a gente for puxar o gráfico semanal aqui, ó, a gente pode ver que uma retração em Fibonacci vindo até esses patamares aqui, ó, dos 3.900 mais ou menos, dentro dessa zona, que vai ser vai ser confluente com essa linha de tendência de alta aqui, ó, mais ou menos. Vixe, ficou um monte de linha aqui, ficou bagunçado. Vai ser mais ou menos essa região aqui, ó, dos 4.000 pontos ali, aos 3.900. Cara, eu acho saudável a gente vir até essa região. Ainda mais se a gente olhar os ativos separados. Olha só, se a gente olhar para Apple, por exemplo, a gente pode ver que Apple precisa fazer um pullback. O RSI ele já está indicando sobre compra. Fazer um pullback até uns 50% ali do RSI está saudável. A gente pode traçar uma Fibonacci para ver como, até que região que ele pode chegar também. Olha só, 0,5 ali de Fibo. Até mesmo 0,618 dentro dessas regiões, seria interessante Apple voltar. Se a gente olha para a Microsoft, que são as principais, né? Estou olhando as principais, a gente também tem espaço ainda para fazer essa queda. Obviamente, está abrindo com gap de alta. Não sei se o mercado vai continuar subindo, mas eu vejo que o mercado já está bem sobrecomprado. Eu vejo que o mercado americano precisa dar esse respiro, precisa fazer esse pullback. Até mesmo se a gente olhar os bancos, né? Bank of America, olha só, Bank of America fez um baita de um candle de reversão. Só que eu vejo que ainda é cedo para toda essa reversão. A RSI ainda não chegou a dar uma bela de uma esfriada. Esfriou só um pouquinho. Então eu tô olhando para o mercado americano e, cara, eu estou líquido no mercado americano. Eu vendi algumas ações que eu tinha no mercado americano na semana passada simplesmente esperando esse pullback. Então eu tô aguardando esse pullback. Posso ficar de fora da movimentação? Posso ficar de fora da movimentação. Estou com viés bearish no mercado americano? Sim, estou com viés bearish. E o mercado ele pode continuar subindo. Tudo bem, se continuar subindo, eu perdi a movimentação e na próxima movimentação eu reentro novamente e monto posições. Beleza? Então, eu acho... Isso daqui é por opinião, tá? Dependendo desse meu viés. Lembrando, eu sou um investidor que vendi ações na semana passada no mercado americano. Então, eu estou com viés de esperando esse pullback. Pode ser que o pullback não aconteça, mas eu vou esperar por ele, beleza? E aí quando a gente olha para as criptos, que é o que mais interessa aí para nós, a gente só dá uma olhadinha no mercado americano, porque a gente sabe que acaba influenciando. A S&P está caindo, às vezes a gente vê as criptos caindo também. A gente está perdendo um pouco da correlação no mercado americano, principalmente nessa última alta que a gente teve, só que a gente ainda não perdeu 100% dessa correlação. Bom, mas olhando aqui para as criptos, a gente vê que o BTC ele está em um ponto de suporte muito importante, porque foi um suporte
que foi uma resistência, é um suporte, né, que foi uma resistência no passado, 2 vezes, na verdade a gente pode considerar aqui 3 vezes, e se a gente for olhar para essa movimentação, foi um falso rompimento desse suporte, ou seja, que era uma resistência, né? Ter rompido isso daqui foi muito bom. A gente voltar nessa região aqui também é muito bom, porque a gente tem chance de confirmar o rompimento desse suporte. Aqui, a região que nós estamos hoje pro BTC é uma região bem interessante. Eu gosto de ver essa movimentação acontecendo. Eu sempre falava para vocês de um pullback, porque a gente teve uma alta, a gente precisa de um pullback, nem que seja até 0,382 de Fibonacci. Eu considero um pullback saudável até 0,618 de Fibonacci, então o preço pode cair até os 19.300, que eu não me preocupo, eu não vou correr para as colinas, eu vou correr para as colinas a partir do momento que a gente perder essa região, BTC perdeu os 19 mil dólares, aí sim eu já fico mais bearish, aí sim eu já vejo que a gente pode perder toda essa movimentação de alta que a gente teve. Mas olha só, olhando para o preço do ativo nesse momento, a gente está em um patamar de suporte, RSI de 4 horas está em região de sobrevenda, isso é muito bom. Olha só, se a gente puxar um 4 horas aqui, ó, a gente vai ver que a gente está em uma região de sobrevenda. A gente está ali, ó, no 35, já bateu um sobrevenda já. O preço pode cair um pouco mais? Sim, pode cair um pouco mais, criar uma divergência ainda no RSI, isso pode acontecer. Só que eu já olho para esses pontos aqui como pontos de compra. Eu não gosto de acertar o olho da mosca. Eu falo para vocês, cara, se eu traçar Fibonacci aqui, ó, por exemplo, se eu traçar Fibonacci e ver que a primeira parada de Fibonacci é em 0,382, que é 21.241, eu não vou ficar esperando até os 21.241. Não, cara, eu vou criar uma área que eu chamo de buy zone. Entrou dentro da região ali próxima, eu começo a comprar. Eu não fico esperando o preço cravar uma posição certinha para poder eu entrar, principalmente se eu tô falando no longo prazo. Se eu tô falando no curto prazo, a estratégia é outra. Não tô falando com vocês aqui sobre day trade, sobre swing trade. Cara, quando a gente tá nessas operações, beleza, a variação vai ser pequena, então a gente precisa quase calibrar o preço para quase acertar o olho da mosca. Você vai ter um preço em específico, mas pro longo prazo não faz a menor diferença. Como pro longo prazo, cara, eu tava comprando dentro dessa região aqui, ó. Tava comprando dentro dessa região aqui, que era entre os 16.300 ali e os 16.500 mais ou menos. Comprei dentro dessa região aqui. Foi o preço mais barato? Não, não foi o preço mais barato, mas foi uma compra dentro dessa região, porque no longo prazo não faz diferença nenhuma. Então, olhando para essa região que nós estamos aqui, eu, Gui Teles, compraria nessa região. Vou comprar nessa região? Não, não vou comprar, porque eu já comprei, minhas posições já estão montadas, já estou comprando no mercado, cara, quando a gente entra em fase de capitulação, abaixo dos 22 mil dólares aqui, comprei, e agora eu já não compro mais, simplesmente seguro as minhas posições, vou holdar as minhas posições para o próximo ciclo do mercado. Mas essa é uma região de aporte, uma nova região de compra. Ainda mais se eu olhar para o book de oferta. Olha só, o book de oferta tá com um suporte aqui, ó, bizarro aqui embaixo. A gente tinha 1.100 bitcoins em ordem no book de oferta, exatamente aqui embaixo. Veja que o preço vem, cai, bate aqui, ele consome algumas ordens, sobe, ele volta novamente aqui e ele consumiu novamente algumas ordens. Olha só, a gente tinha 1.100 ordens. Hoje, se a gente olhar, a gente tem quase 1.000 ordens novamente. Consumiu um pouco das ordens ali, ó. Primeiro momento foi para 870, então consumiu quase 300 BTCs de ordem ali. Só que veja que o preço, as ordens, elas estão voltando aos poucos. De 870 ali, voltou já para 980. Ou seja, a gente está em um suporte muito forte aonde o preço está nesse momento. Então, para mim, aqui é ponto de compra. Não vou ficar esperando por o preço chegar em um alvo de... Não, cara, vou simplesmente olhar para o book e ver aonde que eu tenho suporte. Vou comprar nos suportes. Se você
não acredita tanto no longo prazo como que eu acredito, cara, você pegar, vai ter dois viés. O investidor que acredita nesse bull market, nesse ciclo que a gente já bateu a baixa e que a gente vai iniciar uma alta, e vai ter esse investidor que vai pensar no longo prazo. E tem o outro investidor também que ele tá preocupado, ele tá achando que o mundo vai colapsar, que a gente tem conflito entre países, de que a inflação vai voltar e, cara, e que agora até disco voador a gente tem. É a nova narrativa de 2023. Então tudo pode acontecer nesse momento e o cara fica negativo. Sabe o que você faz? Cara, opera a favor da tendência e tem um stop. Simplesmente perdeu essas regiões, aí você começa a ficar bearish. Olha como que, se a gente olhar para o book aqui, ó, cara, 23.300 ali, ó, você pode colocar um stop abaixo dessa região. Entrou nessa região, stop abaixo aqui, ó, coloca abaixo de Fibonacci ali, ó, 2% de Fibonacci ali, ou 2% de loss abaixo de 0,382 de Fibonacci, cara, coloca um stop aqui. Eu vejo que a movimentação tá muito saudável. Eu vejo que a maior probabilidade que a gente tem é se segurar aqui, é consolidar um período dentro dessa região, para depois a gente ter uma movimentação de alta novamente. Quando que vai ser essa movimentação de alta? Para mim, quando a volatilidade estourar para cima. Então lembra que eu comecei a análise falando com vocês que não dá para saber para que lado que a volatilidade vai? Se vai jogar o preço para cima ou para baixo? Eu sei que a volatilidade está baixa e que uma hora ela vai estourar. Mas eu consigo juntar vários fatores, analisar várias coisas para tentar entender que direção que essa volatilidade pode ir. Para mim, é para cima. Tô certo? Não. Posso estar completamente errado. Ela pode ir para baixo. Então, por isso, eu ponho a bunda na parede e coloco um stop no mercado. Tô achando que ele vai para cima, que a volatilidade vai estourar para cima. E se ela estourar para baixo, o que eu faço? Stop, estopado. Galera, é simples operar no mercado financeiro. Você não precisa brigar com o mercado. Se você tem uma tese bearish, tá tudo bem. Você pode acreditar que o mercado vai colapsar e que o mundo vai colapsar. Só que se tá em tendência de alta, cara, curte a tendência, aproveita a tendência, tenha esse seu stop de caso o caos ele aconteça no mundo. Se a gente tá indo também para cima e você tá bullish, cara, simplesmente fica comprado, fica aproveitando, mas também tenha um stop para se acontecer aquilo que você não espera. Tanto a pessoa bullish quanto a pessoa bearish, ela tem que ter uma antitese. Ela tem que ter alguma coisa, uma carta na manga para caso aconteça aquilo que ela não espera, aquilo que você não espera. Então, eu falei para vocês que os 19 mil aqui é importante e que eu correria para as colinas caso a gente perdesse os 19 mil dólares. E, cara, é super simples, é só você criar uma estratégia em cima disso. Não vou revelar a minha estratégia para vocês porque eu postei isso dentro da comunidade on-chain. O que eu pretendo fazer caso a gente perca os 19 mil dólares? Então você tem que ter, eu acredito que a gente vai perder? Não, cara, não acredito que a gente vai perder os 19 mil dólares. Mas pode ser que a gente perca. Então, cara, se proteja, saiba também não ser tão imaturo no mercado, achando que porque você comprou, o mercado tem que subir. Cara, onde que você viu isso? Tem pessoas que simplesmente compram um ativo. Tem aquela história de que um novato, ele entra como day trader. Aí a operação dá errada. Aí ele vira o quê? Um swing trader. Porque em vez dele fechar a operação no diário, ele carrega ela para alguns dias. Aí a operação continua errada. Em vez dele fechar a operação em alguns dias, ele passa para o position trader. Ele começa a segurar aquela operação para meses. E aí quando o cara já está com 70% de prejuízo ou 60% de prejuízo, o que esse cara se torna? Um holder do ativo, porque ele começa a falar no longo prazo. Mas se o cara entrou em uma operação de day trader e ele tá carregando essa operação só porque ele não teve um stop, tá completamente errado, fera. Você tá perdendo dinheiro, você só não está aceitando isso. Deu errado a operação. Você tem que saber separar as suas operações. Diferente de se você entra como investidor
e você sabe quais são as projeções do mercado para os próximos dias, por exemplo, entrei nos 22 mil dólares, eu dei all-in nos 22 mil dólares? Não, porque eu sabia que a gente ainda poderia cair mais, o mercado ainda estava incerto, a gente estava começando a formação de capitulação. Então, vou aportando aos poucos, vou fazendo um dollar cost average nessa região. Então você sempre tem que ter também uma antitese no mercado. Entrou no day trade, a operação é de curto prazo, tem que ter o stop. Se tomar o stop é porque você está colocando stop, se estiver tomando muito stop, porque você está colocando stop no lugar errado, mas tem que ter stop, não carrega operação para mais tempo, beleza? Então bunda na parede, entrar nessa região é uma boa região de entrada, simplesmente com stop também bem planejado ali embaixo. Quando a gente olha para a dominância do BTC, a gente vê que ela chegou no suporte, que ela está subindo, então o BTC vai chamar mais atenção. Você pode traçar a extensão de Fibonacci aqui e a gente vê que o alvo 1 da extensão de Fibonacci vai ser em 47%. 47% aqui, ó, é nossa formação de topo da dominância do BTC. Chegou em 41% aqui, a gente vai ter altcoin season nesse período. Só essa pequena perda de dominância aqui já nos deu, cara, bons retornos aí em AGIX, em vários outros ativos, cara, se a gente chegar em 47% aqui, vai ser uma euforia lascada nas altcoins. Mas, quando a gente vê essa movimentação aqui, significa que o BTC ele vai ganhar dominância. Isso daqui é mais um sinal muito positivo. Ver a gente chegando nessas regiões, ver que o capital está fluindo para o BTC, isso é muito bom, porque vai dar força, vai dar gás para a gente entregar movimentações de alta lá na frente. O que a gente não quer ver é simplesmente o BTC perdendo toda a sua dominância no mercado e aí ele fica sem força para poder subir. A gente gosta dessas movimentações aqui no BTC, cara, deixa a dominância para o BTC, depois ela vai fluir de volta para as altcoins. Dominância fluindo para o BTC, vai fluir de volta para as altcoins, beleza? Isso é super importante. E bom, queria falar com vocês também sobre algumas altcoins, mas a gente já deu time aqui. Amanhã eu trago uma análise mais do curto prazo para vocês. Amanhã talvez a gente entre ali mais nas altcoins. Altcoins também não adianta falar muito do longo prazo, é mais legal a gente falar de altcoins no curtíssimo prazo, ainda mais falando de AGIX, cara, ativos que estão simplesmente em hype, é melhor a gente falar disso daí no curto prazo. Vou deixar para comentar com vocês amanhã, mas por hora a gente está com a movimentação super saudável, estou enxergando como oportunidade essa movimentação, zero pânico até o momento. Perdeu os 21, você vai lá e faz as suas malas para ir para as colinas. Perdeu os 19, pumba, põe as malas dentro do carro e vai para as colinas. Mas antes de perder tudo isso, antes da gente perder esses 21.400 aqui, ó, que é o book de oferta, antes da gente perder essa região aqui, cara, zero preocupação, porque a gente chegou no primeiro ponto que a gente precisava chegar no pullback, os 21.400, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, te convido a fazer parte do canal. Tô aqui todos os dias da semana te trazendo um mega conteúdo. Espero que o meu conteúdo consiga agregar bastante em sua vida, beleza? Então tamo junto, uma excelente semana para todo mundo aí. A gente tá só começando. Amanhã a gente tá de volta aí para trocar mais ideias. Se você quiser trocar uma ideia mais ali no tete a tete, o canal do Telegram tá aqui embaixo. Lá você consegue me mandar mensagem, é muito mais fácil do que aqui no YouTube, beleza? Então é isso, tamo junto, forte abraço e eu vejo vocês amanhã. Valeu!